Setembro Amarelo, um tema muito importante e bem difícil de ser conversado, de ser falado, né? Bora ver isso dentro de um casamento, porque que é importante você estar a par do Setembro Amarelo. Para você que está aqui pelo podcast, meu boa tarde, e você que veio pelo YouTube, seja bem-vinda, seja bem-vindo e já sabe, se gostar do vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que precise e se inscreve no canal apertando o sininho para que você saiba que tem vídeo todos os dias aqui às 18 horas. Bom, Setembro Amarelo é uma campanha, né, de apoio contra o suicídio para que as pessoas se sensibilizem, né, em um momento do ano pelo menos, para que elas possam prestar atenção nos seus entes queridos, né? Verificar mais, com mais cuidado, né? Com mais tempo, mais carinho, se está acontecendo alguma coisa. E também para que as pessoas que estejam pensando em suicídio, elas possam ouvir experiências de famílias que passaram, infelizmente, por essa situação com algum ente querido, como elas estão devastadas, como elas estão se reerguendo, o que está acontecendo com elas, o que ficou para trás quando essa pessoa foi embora, e que talvez essa própria pessoa que esteja, né, a ponto de cometer um suicídio, ela possa parar e dar uma repensada. Por que não está valendo a pena e será que ainda tem alguma coisa que vale a pena? Com certeza ela achará, se ela tiver o devido apoio, tá? Para o nosso canal, como eu sempre digo, a gente só fala com pessoas emocionalmente saudáveis, né? As pessoas que não estão emocionalmente saudáveis, elas podem lançar mão de outros profissionais, tá? Aqui a gente fala sobre treinamento de comunicação para casais que se amam, mas não se entendem, né? A gente está falando com pessoas emocionalmente saudáveis, sem patologias, sem doenças emocionais, as quais podem ser treinadas porque elas têm a capacidade de, apesar de ter emoções doloridas, doídas ali, elas têm a capacidade de botar um pouquinho para trás essa emoção para poder receber o treinamento e poder agir de forma assertiva, responsiva e poder fazer com que as situações, as circunstâncias de adversidade, elas sejam mais bem controladas, com melhores resultados e que esse casamento consiga de fato caminhar para o projeto de vida que eles tanto sonharam e, além disso, eles se reconectarem para que eles tenham novamente cumplicidade, companheirismo e esse amor possa de fato florescer, né? Já que ele já existe, mas está lá timidozinho, adormecido, né? Então, eu sempre faço um comparativo com um assalto. Quando você sofre um assalto e você não é uma pessoa que é responsiva, uma pessoa que sabe agir e responder, né? Que meu pai, por exemplo, ele chama de presença de espírito. Uma pessoa que tem presença de espírito, né? Que basicamente é uma pessoa que é pega de surpresa e ela sabe como agir naquele momento, né? Então, se você está sendo assaltado, por exemplo, e você não é a tal pessoa da presença de espírito, provavelmente você vai reagir, ou você vai chorar, ou você vai se desesperar, ou você vai gritar, ou você vai fazer um movimento brusco que vai te colocar em risco, né? E talvez saia uma tragédia de um assalto. Pessoas responsivas, que têm a tal presença de espírito que meu pai tanto fala, elas têm uma capacidade de entender que elas estão com medo, né? Tudo isso acontece em segundos na cabeça delas. Tá bom, eu tô com medo, eu não sei o que essa pessoa é capaz de fazer, mas eu consigo fazer o meu melhor para controlar essa situação e dizer as palavras certas para que essa pessoa se mantenha quieta aí no lugar dela e ela possa até levar tudo que ela tiver que levar, mas que ela possa entender que o que é mais precioso para mim é a preservação da minha vida. Então, tudo bem, eu vou responder de forma diferente a um assalto para que eu possa entregar tudo que essa pessoa quer e eu me livrar logo dela e tudo bem. Vai lá, vai ser feliz com o que você queria e eu tô feliz porque eu tenho minha vida sã e salva, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz num treinamento, né? Você colocar a emoção um pouquinho para trás, né? No assalto ali, você estava morrendo de medo, mas você conseguiu botar o medo um pouquinho para trás para você trazer, né, o seu raciocínio
para frente para você poder negociar, para você falar, para você se comportar de uma forma que a outra pessoa não enxergue você como uma ameaça e não queira fazer mal a você, né? Então você acaba controlando para minimizar os resultados dessa história, né? É assim que a gente faz também aqui, tá? A gente controla as circunstâncias e a gente faz com que o outro traga novas respostas, porque você vai dar novas respostas, novas perguntas e novas respostas também. E aí com isso você consegue controlar a situação de alguma forma para que caminhe para o lugar que vocês desejam. E óbvio que acaba acontecendo muito autoconhecimento de ambas as partes, porque a gente incentiva muito isso no nosso curso. O autoconhecimento, o conhecimento do outro, incentivar o outro a se conhecer, mesmo que você esteja fazendo o curso sozinha ou sozinho, você vai saber como fazer essa coisa acontecer, tá bom? Bom, então voltando aqui ao Setembro Amarelo, o que acontece em muitos casamentos, tá? Por causa da rotina, né, da vivência diária, a gente acaba por não prestar atenção em alguns detalhes e que como a tal história do engordar e emagrecer. Você já percebeu que quando você engorda 10, 15 quilos, ou quando você emagrece 5, 10, 15 quilos, às vezes a pessoa que está com o seu lado, que acorda e dorme com você, ela não tem a capacidade de observar que esse processo está acontecendo, que ela apenas um dia ela para e fala assim, nossa, realmente você engordou, nossa, realmente você emagreceu muito. Um belo dia, depois de meses, é que ela faz essa constatação, né? E geralmente é porque aconteceu alguma coisa que foi maior, ou porque você teve que fazer um exame e aí o exame não foi tão legal, ou porque você foi, sei lá, reclamar de uma roupa que ficou grande demais, ficou pequena demais, e aí a pessoa se dá conta de que esse processo aconteceu e ela nem viu acontecer, ela não observou o que estava acontecendo, porque ela estava tão focada naquele dia a dia, né, no acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, que ela não viu, ela não observou. A mesma coisa acontece com relação a determinadas situações, né, que eu chamo de pessoas emocionalmente não saudáveis. Aquilo começa a acontecer e aí a outra pessoa, né, do casal que está até emocionalmente saudável, ela não tem a capacidade de observar que aquilo está acontecendo com a outra pessoa. Ela vai deixando, então um dia ela até olha e fala assim, nossa, hoje fulano tá meio triste, mas não dá aquela verdadeira atenção. Ah, hoje fulana tá meio chateada, né? Também não vai lá e não dá tanta atenção. Ah, fulana hoje tá aborrecida, tá quieta. Também não dá muita atenção. Ou então fala, mas fala de forma superficial e não é exatamente o que a pessoa estava precisando. E aí um belo dia, né, esse casal se dá conta de que um deles está em depressão, ou um deles está usando de artifícios para se cortar, enfim, essas coisas que acontecem, né? Ou, enfim, tá com uma crise de ansiedade, ou um deles está com uma crise de pânico. E quando abre o olho já foi, já tá ali, né? Então, o Setembro Amarelo seria interessantíssimo para casais que se percebem dentro de uma situação meio esquisita, assim, que falam, não, isso tá esquisito. Dá uma olhadinha, perceber direitinho o que é que tá acontecendo, né? Parar, dar uma conversada, emprestar o ouvido, querer saber um pouco mais como é que a outra pessoa está se sentindo, né? Observar um pouco mais o que está acontecendo e propor a essa pessoa que, de repente, ela vá para os profissionais indicados, né? Caso você realmente perceba que está acontecendo alguma coisa realmente estranha, né? Uma coisa que eu percebo muito e que isso fica de alerta, né, para as pessoas que gostam de glamorização, é que muita gente fala assim, eu acho que eu tô meio deprimida, eu acho que eu tô um pouco deprimido.
Se você não tem um diagnóstico de depressão, né, não brinca com isso. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar o diagnóstico. Se você desconfia que você tem alguma situação que você não está controlando o suficiente, que você está percebendo que você está deixando de fazer as coisas como você fazia antes, enfim, todo aquele percurso que a depressão tem. Se você acha que isso está acontecendo com você, antes de você ficar falando para Deus e o mundo que você tem uma depressãozinha, ou que você fica meio deprimidinha, que você vive meio deprimido, não sei o que, vai fazer de verdade uma avaliação sobre isso, porque se você é uma pessoa emocionalmente saudável que fica usando esses títulos, entre aspas, muitas aspas, né? Porque praticamente virou um título. Eu percebo muita gente que não tem nada de depressão, que não tem perfil nenhum, não tá aparecendo nada na vida dela relacionado a isso, mas que ela simplesmente teve uma frustração, ficou meio triste, ficou 2, 3 dias pensando lá no que tá acontecendo na vida dela e ela não enxerga muito a saída e ela tá aborrecida e tá triste, e aí começa a falar, eu acho que eu tô deprimida, eu acho que eu tô deprimido, glamorizando a situação, né? E eu lembro que na minha época de criança tinha uma novela, anos 80, por aí, né? Que tinha muito aquela história da estafa. Eu acho que eu estou estafada. Eu acho que eu estou estafada. E eu lembro muito de muitas pessoas ao meu redor, adultos, falando da tal da estafa. Todo mundo vivia estafado, né? E parecia chique falar que estava estafado. E eu acho que agora a depressão virou essa história, sabe? Muita gente acho que acha chique falar que tá deprimido, tá deprimida e tá brincando com uma coisa que é muito séria, que precisa de tratamento, que precisa de muita atenção e que inclusive pode levar a circunstâncias muito mais difíceis para aquela família, tá? E perigosas. Então, se você não tem um diagnóstico e você sabe que nem é depressão, você só tá chateada, só tá chateado, tá triste, né? Tá aborrecida, não deu certo, a coisa. Não brinca com essa nomenclatura, porque primeiro você faz um desserviço de banalizar a nomenclatura, então as pessoas começam a não dar bola, porque a gente sente quem tá e quem não tá, apesar da grande maioria das pessoas não ter o aparato técnico para avaliar se é mesmo ou não depressão. Mas saber que não é depressão, a grande maioria das pessoas sabe e a pessoa fica, tá bom, tá dramatizando, tá glamorizando. E aí, às vezes, tem uma pessoa que ela realmente está deprimida e ela não tem coragem de falar, porque ela já sabe que ela vai virar a pessoa que vai ser julgada como a dramática, né? A pessoa que vai ser julgada como uma pessoa que está glamorizando uma doença e ninguém vai dar muita atenção e vai deixar de lado. E aí ela se recolhe e ela perde a oportunidade de ter ajuda. Então, não preste esse desserviço e, principalmente, por você e para você, não fale que você está em depressão ou que está numa crise de pânico, que agora também é moda falar que está na crise de pânico, né? Que não fale sobre questões das quais elas não são emocionalmente saudáveis, não traga para você isso sem um diagnóstico, pelo menos, se você não está vivendo nem um décimo daquilo, porque cada vez que você diz para você que você está vivendo isso, você está deprimida, você está deprimido, você está tendo uma crise de ansiedade, você tem crise de pânico, e quando você não tem nada disso, mas cada vez que você traz isso para você, o seu cérebro diz para você, você precisa ter razão. Porque o nosso cérebro, ele nasceu para ter razão. Tanto é que gente teimosa, a gente fala com ela e ela prefere ficar sem paz do que perder a razão, né? Então, você tem que saber disso. O seu cérebro, ele estará sempre feliz quando ele descobrir que ele estava certo. Então, você vai cada vez mais provocar incondicionalmente situações as quais façam com que você consiga se certificar de que você está sim deprimida, deprimido, está sim em uma crise de pânico, está sim em uma crise de ansiedade, porque você diz isso para você a toda hora, então você vai ter que provar para você que você tá. E você vai começar a buscar essas situações para você entrar nisso e você fazer parte desse universo.
E eu realmente acredito que no dia que você souber o que é ter uma pessoa deprimida perto de você, o que é ter uma pessoa com crise de pânico, de ansiedade perto de você, ou no dia que infelizmente você descobrir que você conquistou isso, não vai ser nada legal para sua vida. Você vai ter desejado viver a sua vida de antes sem ter brincado com essa glamorização. Tá bom? Então ficam todos os alertas aqui para vocês. E além disso, vamos ajudar esse mês tão importante a ter a função que ele realmente precisa e deve ter, que é de abrir os nossos ouvidos para poder entender o mundo dessas pessoas que estão sofrendo tanto, poder apoiá-las e fazer com que elas mudem a rota e não façam nada com a vida delas, tá bom? Aliás, que vivam e muito bem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.